Boa noite, alunos aí de Direito e Meio Ambiente. Conforme prometido, ontem infelizmente não deu para fazer nada não. Tava bem abatida, bem mesmo, acho até por razões emocionais, mas enfim, né? Conforme prometido, tá aqui o vídeo. Tem algumas coisas que eu quero tratar aqui com vocês. Em primeiro lugar, a questão que nós vamos ler o texto. Esses textos, gente, é muito melhor trabalhar com esses textos que legislação pura ou outra forma. Desculpa o mal arrumado aqui da coisa, mal diagramação física. Mas é porque em home office eu mal, sabe, assim, então não dá pra fazer maquiagem, essas coisas não, né? Vamos largar essa frescura. Esses textos são importantes para avaliação final, né? A gente já falou sobre isso, é uma questão construtivista e tudo mais. Eu vou discutir um pouco o texto que foi mandado na semana passada. Um texto muito bom, muitos fizeram a resenha pedida, não é avaliativo, mas é uma forma de estudar o tema, é uma forma, né, um tema tão importante, é uma forma da gente dar continuidade ao nosso trabalho de construção do saber, tá? Só explicando também para vocês que na semana que vem eu vou tentar, tá, fazer uma live. Eu não gosto muito dessas coisas assim, né, em tempo real e tudo, mas a gente vai fazer uma live com a Márcia Lopes. A Márcia Lopes, ela é uma bióloga e ela é advogada também, ela é ex-aluna da faculdade, excelente, ela tem trabalhos maravilhosos na área ambiental e ela está desenvolvendo um tema relativo a essa questão de vírus, né, a essa questão de doenças no meio ambiente, e a gente vai fazer tipo uma live. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer no Instagram da própria faculdade, tá? Para a semana que vem, dia 22. Uma outra coisa que eu queria ver com vocês, mas aí no final aqui eu falo, é a questão do nosso próximo trabalho, que vale nota, que é um trabalho sobre jurisprudência, que é para ser feito em grupo e que eu vou pedir para ser mandado, né, da mesma forma que a gente trabalhou com a hemeroteca e tudo. Vocês devem ter seus grupos, vocês fazem escrito, manda por meu e-mail ou no zap, eu vou anotando de controle e aí vou avaliar direitinho, tá? Esse trabalho, mais pro fim do vídeo eu vou explicar como é que eu vou fazer agora pra gente discutir essa questão aqui do ambiental, né? Aliás, do texto da semana passada. Eu vou dar uma lida, comentar algumas coisas. Um texto excelente. A Simone Sariz ela é muito conhecida, uma jornalista séria, né? Um texto ótimo. E depois eu vou dar vazão a alguns alunos que escreveram. Não dá para ler todos, não quero vídeo grande, meu sistema aqui, os meus equipamentos, meu aparato não dá conta, mas aí a gente vai trabalhando dessa forma, tá? Para tentar seguir, né, em frente. Como vocês sabem, o texto chama Degradação Ambiental está na origem da pandemia. Ambientalistas alertam que se a população do planeta não reverter os danos ao meio ambiente, outras pandemias virão. Vamos ver se o YouTube deixa, né? Se não deixar, de todo jeito vou passar no YouTube, né? E vou passar no Zap. Aliás, no YouTube, de todo jeito eu ponho no Zap, tá? Se o YouTube der algum pau, eu ponho no Zap. Tá, o texto vai assim: do colapso nos sistemas de saúde e ameaça de forte recessão econômica, são notórios os impactos negativos da pandemia na sociedade global. Mas o avanço da propagação da Covid-19 no mundo tem o outro lado. Ele revela os efeitos devastadores da ação do homem sobre o meio ambiente ao longo das décadas e serve de alerta para o fato de que passou da hora dos habitantes do planeta pensarem em maneiras de conter a devastação ambiental ao mesmo tempo em que revisitam hábitos, costumes e culturas.
Tanto é, né, gente, que no final do texto, quem leu tudo, vai se deparar aí com meios alternativos de transporte, outras mudanças de hábitos que até então eram inconcebíveis para nós, né? Aí ela continua assim, ó, a despeito de teorias criadas sem nenhum embasamento científico, e tem um monte, eu tenho pavor de teoria da conspiração, e disseminadas nas redes sociais acerca da origem da doença, pesquisadores e estudiosos explicam que vírus como corona não se originam do nada. Esses micro-organismos sempre estiveram presentes nas florestas, nos animais silvestres e por lá ficariam não fosse a desastrosa intervenção humana, cujo principal resultado é a degradação ambiental. Ou seja, se todo o ambiente fosse respeitado, esses vírus iam ficar lá nos animais, ia ficar tudo bem, não ia passar nada para cá nem para lá e pronto. Mas não, né? Tem que ter intervenção humana. Altamente contagioso e letal por onde passa, deixa um rastro, como se viu na China, na Itália. Mas antes deles vieram HIV, ebola, SARS, MERS, Zika, chikungunya, né, e outros. Estudos apontam que desde 1940, centenas de micróbios patogênicos que causam doenças surgiram ou ressurgiram em novos territórios onde nunca haviam sido vistos e 60% deles se originam do meio animal. Prova-se aí, olha como é que um texto bem montado é bem legal de estudar. Num parágrafo ela fala, no outro ela fundamenta mais ainda, né? Que é a invasão do homem, que é a massa do homem que tem causado isso. Ainda não se sabe ao certo qual foi o transmissor do novo coronavírus, mas especula-se que o contágio ao ser humano tenha começado a partir de um pangolim, mamífero originário de países Ásia e África, de uma espécie de morcego ou cobra, vendido em mercado público da cidade chinesa de Wuhan, onde teve início o surto da doença. Em matéria publicada no último final de semana pelo jornal britânico The Independent, o pesquisador da Universidade de Harvard, Samuel Myers, lembra que nos mercados de Wuhan, na província central de Hubei, há um número extraordinário de espécies exóticas vivendo em gaiolas muito próximas uma das outras e dos humanos, de uma maneira jamais encontrada na natureza. Ou seja, essa proximidade indevida pode ter causado. Então, é um desequilíbrio que vem causando isso, tá? A perda da biodiversidade, coisa que a gente não dá importância, vai sumir aquela espécie ali, pronto, dá um desequilíbriozinho. E não é assim, olha que a dimensão para o homem que isso pode causar. A perda da biodiversidade e o crescimento da população global, que deve passar dos atuais 2 bilhões, aliás, tem mais, né? Porque a China tem quase 1,5 bilhão, a Índia tem 1 bilhão e tanto, né? Para 9,7 bilhões de pessoas em 2050, todas elas procurando por alimentos, não deixam dúvidas de que novas pandemias, como a que estamos vivendo agora, virão, afirmou Myers. A questão é, quando isso vai acontecer? O grande lance. Só fazendo uma referência, para não ler tudo, né, a fala de uma ambientalista que ela, né, propõe o seguinte: existe uma correlação entre o desmatamento e a destruição dos habitats florestais com o surgimento das doenças. Olha só, é aquilo que eu falei inicialmente, a ideia sempre vai gerar em torno disso. É a invasão de espaço, espaço de um que vai para outro, tá? Com o surgimento das doenças. Inclusive, se sabe que as doenças causadas por mosquito, dengue, zika, chikungunya, malária, leishmaniose, por exemplo, tem uma relação intrínseca com o desmatamento, porque esses insetos, né, eles vão se deslocar, obviamente. Quando desmata mais, surgem os vírus. A fauna silvestre fica exposta a esses micro-organismos, se aproximam da gente, explicou a doutora em ecologia e professora da Universidade Federal do Mato Grosso, Ana Lúcia Coutinho. Na China, e vai falando do agravante da questão cultural da China, né? Isso ainda é uma coisa bem polêmica. Questão cultural é muito difícil de entrar nisso, de falar disso, de questionar isso, de criticar isso, porque cultura é uma coisa muito própria de cada povo, de cada região, e você não vai tirar o povo daquela cultura. Você não vai. Essa invasão cultural aí que Estados Unidos tenta fazer e que outros impérios, outros países tentaram fazer de invasão cultural, isso aí funciona um tempo. Mas existem aquelas regionalidades que nunca vão deixar de existir. Então é complicado falar sobre questão cultural, né? Essa mesma ecóloga, né? Tourinho cita um fato impressionante. Um estudo de 2017 da Sociedade Americana de Microbiologia já questionava se a humanidade estaria preparada para o ressurgimento da SARS.
sigla em inglês para síndrome aguda respiratória grave. Sabe-se que o coronavírus sofre recombinação genética, o que pode levar a novos genótipos e surtos. A presença de um grande reservatório de vírus do tipo SARS-CoV em morcegos ferradura, juntamente com a cultura de comer mamíferos exóticos no sul da China, é uma bomba relógio. Vamos entrar de novo na questão cultural. Como é que você vai segurar isso aí? Dizia o documento publicado há 13 anos, ou seja, já havia essa ideia, mas ninguém dá importância, né? A ciência não acompanha essa velocidade de mutação genética do vírus, que são micro-organismos de estruturas muito simples, e por isso não consegue sintetizar um medicamento, destaca a Ecol. No final, Tourinho faz ainda uma associação da pandemia do novo coronavírus com a crise climática de 2019. A gente discutiu a questão de São Paulo, das queimadas e tudo mais. Vimos no ano passado a crise climática chegando com tudo, para ficar. E surpreendeu cientificamente, porque se achava que teríamos mais tempo. Ou seja, a natureza ela não tem um nosso tempo, né? A natureza tem o tempo dela. Que isso ocorreria em 1 ou 2 décadas. E agora vemos essa pandemia gigante, ressaltou. Tem uma parte que fala de algo que a gente já tinha mencionado, né? Em outro texto, a quarentena trouxe ganhos ambientais, né? Vou pular essa parte que o vídeo está ficando muito grande. Tem só uma parte muito interessante que diz o seguinte: há mais de 20 anos se discute mudanças de hábitos e se busca alternativas para controlar o gasto demasiado de energia fóssil no planeta. Mas em um momento de crise, fica claro que isso seria perfeitamente viável. Além disso, Ferretti aponta que no momento que estamos vivenciando agora, devem surgir inovações. As pessoas já estão pensando em outras alternativas e no futuro a gente vai olhar para trás e ver que conseguimos pensar em outras formas de se comunicar e trabalhar. Talvez esse seja o grande ganho, né, de toda essa confusão. Tem um tópico dos efeitos do isolamento devem colaborar para decisões futuras. Óbvio, né, gente, que isso não aprender nada. E no final das contas, dentro daquilo que a gente se propôs aqui, né, o outro pesquisador fala para reflexão sobre o quanto as crises revelam mudanças que deveriam vir à tona para melhorar a qualidade de vida da população, mas sem cair na conclusão simplista de que é uma escolha do trabalhador. Tem isso também, né, gente? O trabalhador tem escolha de bicicleta se ele demora 2 horas a distância, né? Será? Ele vai ter que tomar ônibus, metrô e, enfim, a gente não precisa nem falar sobre isso. A maior parte da emissão de poluentes na cidade de São Paulo vem dos ônibus a diesel. Não dá para responsabilizar o cidadão, ó, o que eu acabei de falar, né? Tem que parar com essa coisa que é o indivíduo. Não é só o indivíduo, você vive num meio em que você é levado até, de certa forma, obrigado, forçado a fazer determinadas coisas para conseguir o objetivo de sobrevivência, né? Tem que vir política pública que incentive a mudança privada. Políticas públicas, gente, o segredo. Eu vou fazer um vídeo no futuro, ou se for o caso, a gente já tiver voltado, né? Vamos torcer só para falar de políticas públicas ambientais sérias, tá? O trabalho remoto se revelou econômico para as empresas e isso precisa ser considerado, mas tem que se ver se a saúde e a qualidade de vida do trabalhador não estão em segundo plano. Sempre estarão em segundo plano, né? Para fechar a ideia aqui, o texto termina. Muito se fala em estimular o uso do transporte público coletivo de energia limpa em substituição ao veículo individual. Aquele negócio, não vai de carro, que é interessante, mas e a estrutura que a gente tem aqui, né, no Brasil? Não estamos na França, nem na Alemanha. Mas é preciso investir em transportes que levem as pessoas para mais lugares e viabilizar a caminhada e o uso de outros modais como a bicicleta. No final das contas, tudo vai caindo na desigualdade. É por isso que eu insisto tanto. Eu quero causar essa reflexão em vocês. Vamos pensar, tudo acaba na desigualdade. É impressionante isso, tá? Então eu vou ler aqui umas 2 resenhas, dá um minutinho. Bem, notadamente, eu achei uma resenha aqui da Patrícia. Eu gostei muito da do Anderson. Eu vou achar aqui, só fazendo uma referência, que o povo vai falar que eu sempre leio da Patrícia, né? Mas o texto dela tá muito bom, para variar, né?
Ela começa falando: hoje o mundo vivencia algo inédito que assombra, causa medo, angústias, incertezas e mortes, em que a maioria das pessoas leigas sequer imaginava ou cogitava a possibilidade de surgimento. A ciência e a natureza vinham nos mostrando isso diariamente e simplesmente tapávamos o sol com a peneira. É o que a gente está, né? O texto fala exatamente disso. Ela fala aqui, ó: o capitalismo, o poder, a degradação do ambiente, o individualismo, o egocentrismo, aí, ó, o consumo exacerbado de fontes da natureza, a falta de educação ambiental, a insignificância do clima e tempo, são alguns fatores para que possamos avaliar de modo sistêmico essa situação. Ora, é preciso ressignificar nosso modo de agir e pensar, ter uma nova visão sobre o mundo como todo. Muito bem, Patrícia, o mundo é um todo. E pontuar o que é preciso fazer para que não surjam mais pandemias. Fala das atitudes humanas, muito bom. Não é avaliativo, né? Ela faz uma menção aqui sobre a Constituição Federal. Pela primeira vez, o inciso 15 do artigo 5º da Constituição está sendo restrita, a liberdade de ir e vir. Mas sempre tem que pensar que liberdade que é essa, né? Liberdade de transmitir. Então, isso aí tem sido muito falado na Europa, que eles também, obviamente, têm esses paradigmas legais, né? Mas na Europa a situação é bem diferente. Aqui no Brasil é um mistério, né? O fato é que devemos cuidar de nós e do mundo, não olhando apenas para o nosso umbigo. Eu acho que a maioria aqui deve ter feito mais ou menos, como eu disse, não é avaliativo, deve ter seguido mais ou menos a linha da Patrícia aqui, tá? Deixa eu achar um outro aqui, eu acho que é o do Anderson, que eu queria muito ver aqui. Eu gostei da sistemática do texto dele. Deixa eu ver se é o texto dele. Se não for também não tem problema não. A gente dá uma olhada aqui para encerrar, né? Tá. Minutinho aqui. Notadamente, o que me chamou a atenção aqui no texto do Anderson é que diante de tantos casos, ele escreve, diante de tantos casos, de tantas perdas, tivemos que adotar medidas protetivas, mudar hábitos, evitar tumultos, dentre outras coisas. E o que é incrível, apontado aqui, através dessas mudanças, vemos a capacidade do meio ambiente se regenerar rapidamente. A gente já tinha comentado isso através do trabalho da hemeroteca, aquele caso de Veneza, que os canais de Veneza super poluídos por causa de turismo e tal, começou a ter peixe, começou a ter. Natureza, gente, ela é implacável, né? A gente não é nada perto dela. A conclusão é clara. Ah, não, esse texto é da Érica, me desculpa, mas tá ótimo. Depois a gente vê uma oportunidade de ler o do Anderson. A conclusão é clara, nós precisamos da natureza, mas ela não precisa de nós. Isso é forte, hein? De fato, não precisa. Por isso, precisamos cuidar que possamos continuar vivendo aqui, né? Conclui dizendo, na situação atual, mudança de hábito quer dizer evolução para um mundo melhor, mais harmonioso, onde homem e natureza vivam bem. Não é uma questão de política, religião, qualquer outra separação que o homem gosta de fazer. É uma situação de equilíbrio e sobrevivência e vamos precisar nos adaptar a isso. Excelente conclusão, Érica, parabéns, tá? Tá havendo um fenômeno aí de politização da pandemia, cara, é só o Brasil que consegue isso, tá? Então, em termos de texto, guardem que depois, numa ocasião, né, final aí, a gente vai fazer a prova. Só um minutinho para tratar do trabalho. Bem, gente, existe um trabalho de jurisprudência em grupo. Se vocês pudessem, que vocês usem os mesmos grupos do trabalho de filmes. Se puder, se não puder, não tem problema. Vocês vão se dividir aí entre 4, né? 4 grupos. Eu quero 4 grupos. E vocês vão fazer o trabalho de jurisprudência, tá? O trabalho de jurisprudência vai ser para depois do dia 29. Então, na semana que vem, junto com a live, ou então eu mando no grupo separadinho, e no Moodle também, explicadinho como vai funcionar esse trabalho aí que nós vamos fazer, que ele vale uns pontinhos aí muito importantes para nós, tá? Não vamos estender mais, já ficou muito. O texto que nós vamos... não vou trabalhar com texto semana que vem, nem nada, me desculpe. Nós vamos fazer a live, vamos ver se a gente consegue fazer no Instagram da faculdade. Nós estamos nos movimentando em prol disso aí. Vai ser a palestra. Se a gente não conseguir, ela vai gravar um vídeo e eu vou postar o vídeo para vocês no Zap, no meu canal.
e faço a linkagem no Moodle, ok? É para engrandecer nosso conhecimento. Muito obrigada, desculpe aí qualquer coisa, beijos de luz, e para não ficar diferente, corta.